Aula número 5, dimensionamento mecanístico de pavimentos. Neste primeiro módulo, nós vamos ver os critérios do dimensionamento mecanístico e os principais modelos de fadiga de misturas asfálticas. Os métodos mecanísticos empíricos de pavimento fazem uma modelagem numérica do pavimento real, transformando-o num sistema estrutural composto por camadas submetidas a um carregamento circular uniforme. O carregamento é considerado carregamento de curta duração e um elevado número de repetições. Calculam-se as tensões e as deformações. Para isso, há necessidade da utilização de modelos numéricos, como visto. Os parâmetros de propriedade das camadas são obtidos através de ensaios dinâmicos de laboratório. Os modelos numéricos permitem a adoção de parâmetros com natureza probabilística. Estabelecem-se critérios de ruptura e, com isso, pode-se desenvolver modelos de previsão de desempenho. Os critérios de ruptura, já citados anteriormente, são de 3 tipos. É a deformação plástica da trilha de rodas, que é a deformação permanente do pavimento, o trincamento por fadiga, que no seu estágio final apresenta-se sob a forma de couro de jacaré, e a terceira possibilidade é a ruptura do subleito, que são critérios já vistos anteriormente. O método empírico do DNR, convém assinalar, que é baseado no ensaio CBR, ele historicamente apresenta um bom comportamento quanto à deformação permanente, uma vez que o ensaio CBR é um índice de resistência do solo, apesar de não ser um ensaio propriamente de resistência, mas é um indicador de resistência e de deformabilidade do solo. Por isso, historicamente, se observou que esse método tem um bom desempenho quanto à deformação permanente. No entanto, é um método que não leva em conta e não permite a verificação quanto à vida de fadiga desse pavimento. Em consequência, o método mecanístico, por trabalhar com ensaio de carga repetida e de módulo de resiliência, é um ensaio que substitui o CBR, uma vez que ele permite avaliar o comportamento dos materiais quando submetido a carregamento repetido e não a carregamento estático, como o ensaio CBR. Os métodos mecanísticos, eles permitem a utilização de parâmetros com distribuição probabilística de propriedades, no lugar dos cálculos determinísticos do método empírico do DNR, e o emprego de recursos computacionais permitem o refinamento dos cálculos de tensões e deformações. Considerando, então, os parâmetros críticos de ruptura dos pavimentos, nós estaremos interessados inicialmente na deformação ou deflexão elástica da superfície do pavimento, uma vez que as tensões de tração e deformações de tração no revestimento são fortemente dependentes da deflexão elástica do pavimento. Este será, então, um dos parâmetros a ser calculado. Outro parâmetro é a tensão de tração na fibra inferior do revestimento, uma vez que, dependendo do valor dessa tensão, ela garantirá uma vida útil longa ou curta do revestimento quanto à fadiga.
Da mesma forma, as deformações neste ponto, na fibra inferior do revestimento, são responsáveis por uma maior ou menor vida de fadiga do revestimento. E o outro ponto de interesse será o topo do subleito, uma vez que há risco de ruptura do subleito caso essa tensão vertical seja muito elevada, e também o cálculo da deflexão elástica do subleito, uma vez que esta deflexão poderá também ser responsável por ruptura por fadiga do revestimento. A deflexão do subleito pode provocar ruptura por fadiga do revestimento. Esses são, então, os 5 parâmetros a serem calculados nos modelos numéricos, em função dos quais serão verificados os critérios empíricos de ruptura dos pavimentos. E quais são esses critérios? Começando pela tensão vertical admissível no subleito. Historicamente, existem alguns critérios internacionais de se verificar a tensão máxima no subleito, começando pelo critério de Elkelon e Klon, de 1962. Segundo os autores, a tensão vertical máxima no subleito é dada por esta equação, 0,006 vezes o modo de resiliência do subleito dividido por 1 mais 0,7 log de N. Esta equação tem como unidade quilo por centímetro quadrado, com a observação que esse N é o tráfego esperado, mas calculado com os fatores de equivalência da ASTO, e não do Corpo de Engenheiros. Esses autores, Yoder e Witzak, em 75, apresentaram uma outra equação da tensão vertical máxima no subleito, como sendo 0,035 vezes o CBR do subleito elevado a 1,5. Também a resposta é em quilo por centímetro quadrado. A AREMA, que é a Associação Americana de Ferrovia, tem também um antigo critério de limitação da tensão vertical no subleito, através dessa equação, 70 vezes o CBR do subleito dividido por 100 vezes N, onde esse N é um número que varia de 5 a 6 e a resposta é em quilo por centímetro quadrado. Este critério, no Brasil, ele tem se mostrado extremamente dispensável, uma vez que os solos brasileiros, os subleitos brasileiros, têm se mostrado um comportamento excelente, praticamente inexiste casos de ruptura de subleito por excesso de tensão vertical. Por isso que o programa Medina, que é o novo método de dimensionamento de pavimentos pelo método mecanístico empírico, ele não considera esse critério, ele não verifica a tensão no subleito, tendo em vista que, historicamente, os pavimentos brasileiros não apresentam este tipo de problema, este tipo de ruptura, o que é muito comum na comunidade europeia e nos Estados Unidos, onde encontram-se subleitos extremamente fracos. Vamos ao critério de resistência à fadiga. No que se refere à fadiga de misturas asfálticas, o modelo pode ser obtido de duas formas: ou através de ensaio de compressão diametral, empregando-se o mesmo equipamento que faz o ensaio de modo de resiliência de misturas asfálticas. Este ensaio consiste, então, em levar à ruptura do corpo de prova, aplicando-se cargas repetidas. Este ensaio é feito com vários corpos de prova, para vários valores de tensão vertical. Para cada valor de tensão vertical, obtém-se um número de repetições que leva à fadiga.
O ensaio, então, mostrado nesse vídeo, a distribuição de tensões durante este ensaio de compressão diametral, conforme nós já vimos parcialmente no ensaio de módulo de resiliência, no plano diametral, a tensão de tração é uniforme, conforme dedução do ilustre brasileiro, professor Lobo Carneiro, que nos anos 40 deduziu o valor dessa tensão de tração no plano vertical quando submetida a um carregamento concentrado diametral. E essa tensão tem o valor de 2 vezes F sobre πTD. Nós vimos isso em módulo de resiliência. Por outro lado, o plano horizontal estará submetido a uma tensão de compressão, uma tensão vertical de compressão, cujo valor máximo no meio do corpo de prova é igual a menos 6F dividido por πTD. Aqui, nesse caso, está se adotando a convenção de sinais que tração é positiva e compressão é negativa. No centro do corpo de provas, então, a tensão vertical é menos 6F sobre πTD e a tensão de tração horizontal é 2F sobre πTD. Então, a tensão de tração é 2F, a tensão de compressão é menos 6F. A diferença de tensões, que é a tensão de tração menos a de compressão, as tensões vão se somar e a diferença de tensões será, então, 4 vezes a tensão de tração, ou seja, 8F sobre πTD. A diferença de tensões será 4F, 4 vezes a tensão de tração. O resultado desse ensaio é apresentado sobre a forma tanto desta equação, N igual a K1 delta sigma elevado a K2. K1 e K2 são parâmetros experimentais obtidos do gráfico, utiliza-se normalmente o gráfico log-log, ou o modelo expresso em termos de deformação de tração. K1, deformação de tração, vezes K2. Alguns autores, alguns modelos preferem o critério em função de delta sigma, outros modelos a deformação de tração. Lembrando que nós estamos num estado plano de tensões, nesse ensaio. Esta deformação de tração é igual, vide lei de Hooke generalizada. Esta deformação de tração é igual a tensão de tração dividido por E menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão de compressão dividido por E. O gráfico resultante desse ensaio é algo dessa forma. Normalmente, esse ensaio é feito a 25 graus. Aqui está o resultado de uma pesquisa de vida de fadiga, onde se variou a temperatura do ensaio. Esta é uma mistura asfáltica com CAP 3045. Então, aplicou-se vários valores de tensões, vários valores de diferença de tensões, obtendo a vida de fadiga, cujo resultado foi ajustado por uma reta. Evidentemente que quanto menor a temperatura, maior a vida de fadiga. O revestimento asfáltico é muito influenciado pela temperatura.
quanto mais quente, menor a vida de fadiga dos pavimentos. E assim obtém-se o modelo de fadiga em termos de diferença de tensões para este tipo de ensaio de compressão diametral. Existe, no entanto, um outro tipo de ensaio, que é o ensaio de deformação controlada. Enquanto que nesse ensaio se aplica uma tensão constante, repetida, o valor da tensão é controlado, é constante, nesse ensaio o que é constante é a deformação. Esse é um ensaio chamado ensaio de 4 pontos. Os 2 da extremidade são fixos e este carro no meio se desloca para cima e para baixo com uma deformação constante, medindo-se a carga resultante. O que acontece é que, à medida que se vai repetindo o valor da carga, a tensão vai diminuindo até levar o corpo de prova à ruptura. E a resposta desse ensaio de deformação controlada é uma curva também ajustada numa escala log-log, é uma reta, onde o resultado é expresso em termos de deformação de tração versus número de golpes. A linha americana e europeia usa muito esse tipo de modelo, mas aqui no Brasil se usa mais o ensaio de tensão controlada. Os modelos de fadiga mais famosos, vamos começar pelo modelo brasileiro de Salomão Pinto, que foi, na sua tese de doutorado de 1991, apresentou os primeiros modelos de fadiga para misturas asfálticas brasileiras, apresentando um modelo de fadiga em função da diferença de tensões, delta sigma, e um modelo de fadiga em termos de deformações, uma vez que ele fez ensaio tanto de deformação controlada quanto de tensão controlada. Então, este é o N máximo obtido em laboratório em função da diferença de tensões. E esse N é o N calculado com parâmetros do corpo de engenheiros. Nesta mesma tese do professor Salomão Pinto, ele estudou a pavimentação da rodovia Niterói-Manilha e observou durante 6 anos até o início do trincamento. E ele teve a oportunidade de comparar o número de repetições da carga, uma vez que nesse período a rodovia foi monitorada, o tráfego foi contado, então ele tinha o valor do tráfego real que levou a rodovia à ruptura e o tráfego previsto em laboratório. Com isso, ele pôde comparar o tráfego real medido no campo com o tráfego aplicado em laboratório até levar à ruptura, uma vez que se reconhece que o ensaio em laboratório é muito mais rigoroso do que a solicitação de campo. O ensaio de laboratório, ele não para, ele é ininterrupto, o carregamento é ininterrupto. Já no campo, a rodovia tem períodos de descanso, principalmente à noite, quando o tráfego é muito pequeno. Isso faz com que a vida útil real de campo seja maior. E o Salomão Pinto conseguiu relacionar o N de laboratório com o N de campo, determinando o conhecido como fator campo-laboratório, ou shift factor. Esse fator é a relação entre o N observado no campo e o N medido em laboratório. Em sua tese de doutorado, o professor Salomão Pinto identificou que esse fator campo-laboratório é da ordem de 10 à quarta, ou seja, a vida de fadiga medida em laboratório deve ser multiplicada por 10 à quarta para se prever a vida de fadiga no campo. Outros critérios de fadiga podem ser encontrados, por exemplo, na norma DENIT PRO 269. Esses critérios são de autoria dos professores Ernesto Proja e também Salomão Pinto, com novos ensaios de laboratório, e eles chegaram a 2 modelos de fadiga em função da deflexão máxima da superfície. Então, em função da deflexão da superfície, em função do N, o N final, N de ruptura, N de failure, NF, obtém-se a deflexão admissível. Então,
Para cada valor de N, existe uma deflexão máxima na superfície. Se essa primeira equação é para espessuras de pavimento menor que 10 centímetros, e essa segunda equação para espessuras de pavimento maiores de 10 centímetros. Os mesmos autores reconhecem que o N de ruptura é igual a um N de laboratório multiplicado por um fator campo laboratório. No caso dessas equações, esse fator campo laboratório é igual a 10 ao quadrado, é igual a 100. O Instituto de Asfalto americano, o Asphalt Institute, em 1972, também divulgou um critério de fadiga em função da deflexão admissível do subleito. Então, para um determinado N, obtém-se a deflexão máxima admissível no pavimento, na superfície do pavimento, onde esse N é o N calculado com os parâmetros do Corpo de Engenheiros. Esta equação faz parte de uma norma do DENIT de projeto de reforço, que é a PRO 11, de 1979. Outros critérios em função da deformação agora do subleito. Critérios de ruptura do revestimento em função de deformação do subleito. Os mais conhecidos são o critério da Shell, onde o N máximo em função da deformação vertical do subleito é dado por essa equação, onde os parâmetros A e B dependem do nível de confiança da estimativa. Para o nível de confiança de 50%, A é 0,028 e B menos 0,25 e assim sucessivamente. Mais uma vez, o Instituto de Asfalto americano adotou um critério de fadiga em função da deformação do subleito dada por essa equação. Entra-se com a deformação do subleito e obtém-se o N máximo em função dos parâmetros da hasto, o N da hasto. O LCPC francês, Laboratório Central de Pont-Chaussée, também um modelo semelhante ao Instituto de Asfalto, com pequenas variações nos coeficientes. Então, o modelo do LCPC também permite calcular o N máximo da hasto, pelo critério da hasto, em função da deformação vertical do subleito. Felipe Franco, na sua tese de doutorado, em 2007, ele fez um levantamento de uma quantidade muito grande de ensaios de fadiga disponíveis no laboratório da COP. E com uma quantidade muito grande de resultados de ensaio, ele desenvolveu um critério de ruptura em função de um fator campo laboratório mantido 10 à quarta, um K1 igual a 1,9 E elevado a menos 6, um K2 menos 2,821 e um K3 igual a 0,74, onde K2 é o expoente da deformação específica, resiliente, na fibra inferior do revestimento, e o modo de resiliência do revestimento. E, por último, os critérios de fadiga adotados no programa Medina. Dessa vez, os critérios de fadiga, ao invés de se usar os parâmetros, o coeficiente de campo laboratório, esses dois autores, o Luiz Nascimento e o Marcos Fritzen, em suas teses de doutorado, observaram a evolução de trincamento de trechos experimentais de rodovias executadas no Brasil inteiro e compararam a evolução da área prevista em laboratório, com N de laboratório, e a evolução real do trincamento medido nas pistas experimentais. Com esses resultados, eles identificaram uma correlação entre a área prevista e a área real observada e desenvolveram o que se chama de funções de transferência. Essas funções estão incorporadas no programa Medina, de formas que, uma vez conhecido as curvas de fadiga em laboratório, é
possível prever a vida de fadiga observada a evolução do trincamento no campo. Com isso, nós concluímos o primeiro módulo.